Olá pessoal, meu nome é Félix, sou engenheiro de software e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como a gente rodar um banco de dados Postgres com Docker. Uma das vantagens da gente utilizar essa abordagem é que a gente consegue rodar um banco de dados sem ter que fazer muitas configurações e instalar programas na nossa máquina. A gente pode fazer isso aí através das imagens do Docker, que fica bem mais fácil. Aqui nesse tutorial eu vou estar utilizando o Postgres, mas se tu estiver utilizando ali um MySQL ou algum outro banco de dados é bem simples, é bem semelhante à configuração aqui. Então um dos requisitos é ter o Docker instalado na máquina. Aqui como eu estou utilizando o Windows, eu estou com o Docker Desktop, ele já está aberto, já está rodando. Se tu não tem ele instalado, você pode pegar no próprio site do Docker, só digitar aqui Docker, ele, ele já vai ter aqui um tutorial para instalação, aqui para o Windows ele aparece para download. Se tu quiser, se estiver utilizando o Linux ou um MacBook ali, é só seguir o tutorial de cada um ali e instalar. Aqui eu estava até aberto, eu até escrevi já um artigo sobre isso, né, de como rodar o Postgres com Docker. Então tem até alguns comandos aqui que já está meio pronto. Eu vou estar fazendo isso aqui na prática, mostrando como é que faz. E então, o primeiro passo aqui seria eu abrir o terminal que eu vou utilizar. Aqui no caso eu vou utilizar o PowerShell. Então, primeiro eu tenho que digitar o comando para rodar uma imagem do Docker, que seria o Docker Run. Eu não vou fazer o pull aqui da imagem, porque se você for até acessar aqui, por exemplo, o, o site do Postgres, no Docker Hub, ele vai mostrar aqui, né, para você fazer o pull dessa imagem, né? O legal de você fazer o pull primeiro é que ele primeiro vai baixar a imagem, você vai ter ela na tua máquina, esse passo demora um pouquinho, e depois que tu tiver ela, você só pode dar um Docker Run que vai ser bem mais rápido. Se tu dá um Docker Run direto na primeira vez, se ainda não tem a imagem do Docker baixada, ele pode demorar um pouquinho da primeira vez. Então, não se assuste se caso demorar um pouquinho. Aqui eu vou colocar o Postgres, que é o nome da imagem. Eu não estou especificando a versão, então por padrão ele pega o latest, que seria a última versão. Mas se tu quiser pode especificar uma versão, é só você colocar dois pontos e o nome da versão. Eu tenho que passar, além disso, só para explicar na verdade, né, o que acontece. O, o Docker, quando eu rodo uma imagem, ele vai criar como se fosse, não é uma imagem, não é uma máquina virtual, mas é como se fosse uma pequena máquina virtual. Dentro dessa máquina virtual vai estar o meu Postgres rodando e ele vai estar lá na porta 5432, acho que é, a porta do Postgres. Ele vai estar rodando nessa porta internamente dentro do container, mas aqui na minha máquina eu não consigo enxergar. Então, para que eu consiga enxergar essa porta ali, eu preciso fazer um bind da porta interna do container para a porta da minha máquina. Então, eu vou fazer isso através do comando "-p". Eu vou informar aqui a porta da minha máquina, 5432, e a porta lá do container, que é 5432. Eu vou estar utilizando a mesma porta. Se eu quisesse utilizar uma outra porta na minha máquina, se caso eu tiver mais de um container rodando, eu posso só incrementando aqui ou colocar alguma outra porta ali de preferência. Além disso, eu também tenho que passar aqui qual que vai ser a senha que eu, a senha do meu Postgres. Eu vou fazer isso através de uma variável de ambiente que o Postgres ali já disponibiliza a imagem dele, que é Postgres Password. Aqui eu vou informar uma senha, colocar 1234 só por exemplo. E além disso, eu vou passar, se eu rodar só isso aqui, ele vai funcionar. Só que o meu terminal ele vai ficar amarrado aqui. Então, para eu poder continuar executando comandos aqui sem precisar abrir outro terminal, eu vou passar essa flagzinha "-d" aqui, que daí ele vai rodar em segundo plano. Então, feito isso, vou rodar. Aqui ele já subiu o meu container. Eu posso dar um docker ps para ver.
ele tá rodando aqui, ó, já mostrou. Que nem eu falei, se tu não tem ainda baixado a imagem do Postgres, pode ser que demore um pouquinho esse primeiro passo. Aqui, como eu já tinha, foi bem rapidão. Então, agora que ele está rodando, eu vou abrir aqui o dbeaver, na verdade já está aberto aqui. Eu vou mapear essa conexão ali com o Postgres para ver se está funcionando. Vou abrir aqui Postgres. Está no localhost, a database é Postgres mesmo, o nome. A porta está aqui. A senha é 1234, que é a senha que eu defini lá. Posso dar um teste aqui para ver. Ele vai dizer ó, conectado. Então, aparentemente funcionou. Dá um finish aqui. Ele já vai listar. Eu vou abrindo aqui. E tá lá. Não tem nenhuma tabela, né? Porque eu acabei de subir. Mas tá funcionando aqui. Tá rodando. Se eu quiser criar uma tabela aqui, consigo já. E boa. Só que se eu faço desse jeito que eu mostrei aqui, tem um probleminha. Que se eu criar uma tabela aqui, por exemplo, eu vou até mostrar. Eu vou criar aqui uma tabela, vou chamar de aluno. E deixa eu ver se eu consigo salvar só assim mesmo. Aparentemente deu certo. Então aqui eu tenho uma tabela aluno. E agora o que eu vou fazer? Eu vou matar essa imagem e vou subir ela de novo. Então eu vou dar aqui um docker stop -t0, que é para parar na hora. E aqui eu vou passar esse container ID. Eu consigo passar só as primeiras letras ali do ID, ele vai funcionar. Pronto, aqui ele parou. Se eu dar um docker ps, ele não está mais aqui. Se eu dar um docker ps -a, vocês vão ver que ele tá sendo listado aqui ainda. É porque ele ficou como se fosse pausado só. Então, para eu remover de fato, eu posso dar aqui um docker container prune. Que aqui ele vai pedir para eu confirmar. Então, yes. Pronto, agora sim, se eu dar um docker ps -a, não tem mais nada rodando. Eu vou voltar aqui os comandos e vou mandar ele rodar de novo, só para ver o que vai acontecer. Mandei rodar, ele subiu aqui, vou dar um docker ps, tá rodando, e eu vou tentar conectar de novo aqui. Aqui talvez se eu só dar um refresh ele funcione. Deixa eu ver o que faz aqui, refresh. Vamos ver, aparentemente funcionou, porque está o mesmo usuário e senha. Mas se eu vir aqui em esquemas, nas tabelas, ó, vocês vão ver que não tem nada. Aquela tabela aluno que eu tinha criado se perdeu. E muitas vezes a gente não quer isso, a gente quer manter, porque às vezes a gente vai reiniciar a máquina ou faz alguma coisa aí e a gente não quer perder esses dados. Então, uma das formas é a gente trabalhar com volumes. E como é que a gente faz isso com Docker? É bem simples. É basicamente uma flag a mais que eu vou passar aqui na hora de subir. Aqui eu vou colocar aqui depois das minhas variáveis de ambiente uma flagzinha aqui -v. E aqui eu tenho que especificar qual que é o diretório dentro da minha imagem ali, do meu container, qual que é o diretório que eu quero mapear para cá. É como se fosse um bind da porta, só que eu vou fazer um bind de pasta. Eu vou pegar a pasta que o Postgres está salvando os dados e vou mapear para uma pasta na minha máquina. Então, sempre que eu subir com essa configuração, ele sempre vai fazer esse bind das portas. Então, todo dado que eu salvar lá, ele vai estar sendo salvo de fato na minha máquina. Aqui eu vou copiar, aqui já do site, o diretório que ele está usando lá. É esse aqui, ó. Depois aqui eu passo o -v. Aqui seria o diretório da minha máquina. Aqui eu vou ter que mudar, como eu estou no Windows. E aqui seria o diretório lá dentro do container, lá dentro do Postgres. Então eu vou copiar esse aqui vai ser igual. E aqui eu vou passar um diretório da minha máquina. Eu vou criar aqui uma pastinha. Eu vou vir aqui ó, em Documents aqui. Eu vou criar uma pastinha aqui chamada Postgres aqui. Vou salvar esses dados aqui dentro. Opa, já tem uma pasta aqui. Vou excluir essa pasta aqui. E vou criar agora aqui de novo essa pastinha Postgres. Pronto, ela está aqui vazia. Vou copiar o URL e vou informar ela aqui. Então eu estou dizendo que essa pastinha Postgres eu quero fazer um bind dela
para essa pastinha aqui, essa pastinha data, que é onde que o Postgres salva as informações. Então, a hora que eu subir, tudo que eu salvar, os dados, eles vão vir para dentro dessa pasta aqui. E daí se eu parar esse container e subir de novo, ele vai ver que já tem os dados ali e vai listar lá. Então vou fazer um teste aqui, vou mandar subir. Deu um erro, porque a porta já está em uso. Ah tá, eu subi um container de novo, né? Então eu tenho que parar ele. O Docker stop aqui, 3B0, as primeiras letras ali do ID. Vou no Docker container prune para remover. E agora eu vou rodar de novo aqui. Docker run, né? Tô passando aqui o meu volume que eu acabei de informar. Pronto, rodou. Vou dar um Docker PS. Tá aqui rodando. Ó, que até ele já atualizou na pasta que criou um monte de arquivo, que é os arquivos que o Postgres usa para armazenamento ali. Então, vou deixar aqui. Vou abrir de novo aqui no meu dbeaver. Ó, vamos atualizar aqui, ó. Ele está com o mesmo usuário e senha, né? Eu vou criar uma tabela de novo aqui, uma tabela chamada aluno, sem dado nenhum, né? Só para mostrar mesmo aqui, não persiste. E agora o que eu vou fazer, eu vou parar esse container e vou subir ele de novo. Eu tenho que parar e remover ele. Então aqui eu vou dar um docker stop -c0. É o 16.8 aqui. Pronto. Removi. Vou atualizar aqui, ó, ele vai até mostrar que não tem nada. Ó, até mostrou aqui, ó, não consigo conectar, né? Não tem nada rodando. Eu vou subir de novo agora, com aquele mesmo volume que eu informei antes. Subi, se eu acessar, deve estar subindo aqui. Subiu. Vou abrir aqui, ó. Se eu abrir tabelas, está aqui a minha tabelinha de aluno que eu criei. Então, como eu tenho esses volumes, ele viu que eu já tinha algumas informações gravadas e a hora que eu subir de novo, ele respeitou essas configurações. Além disso, eu quero mostrar aqui uma outra forma que é bem legal, porque quando a gente está desenvolvendo, né, e no dia a dia, é bem ruim a gente decorar esses comandos aqui. Então, para não ter que ficar salvando isso aí em bloco de notas ou em alguns lugares perdido, tem um outro jeito que a gente cria um arquivinho do próprio Docker, que é o Docker Compose, e a gente vai salvar essas informações lá dentro. E aí para a gente rodar, a gente só executa o Docker Compose up, que ele já sobe essa imagem para a gente. Então, o primeiro passo é que eu vou criar uma pasta aqui mesmo dentro do Workspace. Eu vou chamar ela de Postgres Compose, só para mostrar. Eu vou abrir ela aqui no meu Visual Studio, que eu vou criar o arquivinho lá dentro. Vou vir aqui, Open Folder, vou selecionar ela, Postgres Compose, abriu aqui. Eu vou criar um arquivo aqui chamado docker-compose.yaml. É importante que a gente crie o nome desse arquivo desse jeito aqui, porque quando eu digitar o comando do Docker Compose, ele vai olhar para esse nome primeiro. Se caso eu colocar um outro nome, aí eu tenho que especificar. Eu tenho que passar o nome, uma flagzinha, né, com o nome do meu YAML. Mas se eu digitar esse nome aqui, ele já pega por padrão. Então, criei ele aqui. Importante, eu esqueci de falar, mas o Docker, quando você baixa ou instala o Docker, ele não vem com o Docker Compose. Então, talvez tenha que instalar ele na mão ali depois. Mas é bem simples também, lá no próprio site do Docker tem lá o tutorial de como instalar. Então, aqui o primeiro passo, né, eu tenho que informar qual que é a versão do Docker Compose que eu vou estar utilizando. Vou pegar uma das versões mais novas aqui, né, que é o 3.8. Aqui eu vou listar os meus services. No caso vai ser só um, né, que vai ser o Postgres. Eu vou chamar ele de Postgres-Compose.
Aqui é o nome que eu estou dando. Aqui embaixo eu vou dizer qual que é a imagem que eu vou utilizar como base. Eu vou usar a imagem do Postgres. Também não estou especificando a versão. Se eu quiser especificar, é só dar 2 pontos e eu ali o nome da versão. Aqui eu vou colocar environment, que eu vou passar aquela mesma variável de ambiente que eu passei naquela flag "-z". Aqui eu vou passar ela no meu Docker Compose aqui. É Postgres password. Vou colocar o mesmo 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter que colocar as portas, fazer o bind das portas. Então vai ser ports. Eu dou um traço aqui. Eu vou colocar entre aspas a 5432 para 5432. Aqui eu vou colocar entre parênteses para deixar tudo certinho. Bom, feito isso aqui eu vou testar. Eu vou abrir um terminal aqui mesmo, eu já consigo rodar. Só antes eu vou parar esse outro container que eu subi. Vou dar um docker ps aqui. Parei. Pronto, docker ps-a, não tem nada rodando. E eu vou subir ele aqui. Então é bem simples. Aqui eu só vou digitar docker traço compose up. Só isso aqui ele já vai rodar. Ele vai ver que nessa pasta aqui tem um arquivo chamado docker compose YAML. E ele vai subir os containers que estão listados aqui dentro do meu services. Eu também vou passar aquela flagzinha "-d", que é para poder rodar isso em segundo plano. Aqui ele já subiu. Ó, se eu for ver aqui, ó, dá um docker ps agora, tá aqui rodando, ó, criou agora em pouco. E eu já consigo testar, né? Só dar um refresh aqui para ver se está listando aqui, ó. Tá aqui. Aqui, como não informei o volume no meu Docker Compose, ele não puxou daquela pasta lá. É só para mostrar mesmo aqui, né? Mas ele tá rodando aqui já. E é basicamente isso, né? Se eu quiser parar agora eu posso matar direto container, né? Mas se eu quiser matar por aqui, eu posso dar um docker compose down, que daí ele vai pegar e vai parar o meu container. E aqui é até legal que ele já faz tanto o stop quanto remove o próprio container, né? Então se eu dar um docker ps-a, ó, não tem nada rodando. Então, isso aqui é bastante útil, né? Porque às vezes a gente tem a nossa aplicação, a gente sobe ela lá no GitHub, a gente pode subir junto esse arquivinho dockercompose.yaml e colocar aqui o banco de dados que a gente está utilizando. Não só o banco de dados, como qualquer outro container que a gente esteja utilizando ali para facilitar o desenvolvimento local. Tudo que a gente tiver de ferramenta ali que a gente usa para não precisar ficar instalando na máquina, né, facilitar a vida do desenvolvedor, é melhor. A gente pode colocar tudo isso aqui dentro dos services aqui no Docker Compose e subir esse arquivo junto com o nosso projeto. Então, quando alguém baixar, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá e dar um Docker Compose up e já vai estar com todo o ambiente pronto e configurado para rodar a aplicação, né? Fica bem mais fácil do que cada vez que um desenvolvedor novo vai baixar uma aplicação, tem que configurar tudo. Para essa aplicação tem que ter o banco MySQL em tal versão, precisa de ter um local stack na máquina instalado. Aqui a gente consegue fazer tudo isso aqui dentro do Docker, fica bem mais fácil. E então é basicamente isso, né, que eu tinha para mostrar aqui, né? Espero que tenham gostado e até logo.